meus irmãos, muito bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Bem-vindo à nossa EBD, 30 de maio, fechando já o mês. Segundo dizem aí, a partir de agora você já pode trabalhar para si mesmo. Até agora trabalhou só para pagar imposto, né? A partir daí dessa semana a gente trabalha para nós. Eita, Brasil! Mas vamos hoje iniciar, irmãos, a lição número 9. Já estamos na segunda metade do nosso material, ok? E vamos cobrir do versículo 16 até o versículo 19 do segundo capítulo de Colossenses. Colossenses 2, 16 a 19. Vamos orar, meus irmãos, e iniciando o nosso tempo nessa manhã oficialmente, pedindo que Deus nos abençoe. Eu quero lembrar-nos, irmãos, que nosso estudo da palavra de Deus, ele sempre é um ato sobrenatural. Na verdade, eu gosto de acreditar que tudo aquilo que nós fazemos, o Senhor pode nos ajudar, Ele pode estar presente na nossa vida. E Ele está, de verdade, mas no sentido de que eu posso pedir a Deus que Ele me abençoe em todos os meus afazeres, até mesmo os chamados seculares, porque eu sou um ser espiritual e o Espírito Santo habita na minha vida. Então, o meu trabalho pode ser feito com a ajuda do Espírito também. Quanto mais quando nós estamos diante da palavra que Ele mesmo inspirou. Então, a nossa oração nessa manhã e em cada momento é que o Senhor fale a nossa vida. Ele complemente aquilo que um instrumento humano, limitado, finito, está tentando nos trazer nessa manhã, tanto o autor da lição quanto o ensinador, para que o Senhor use realmente a sua palavra para tocar em áreas da nossa vida e possa trazer a mudança, a transformação que, com certeza, nós precisamos, ok? E vamos lembrar de orar nessa manhã também pelo pastor Marcelo, pelo seu estado de saúde e a sua pronta recuperação. Oremos. Senhor Deus, nós agradecemos, primeiro pela liberdade que experimentamos de estar na Tua presença nesta manhã e poder buscar a Tua face de maneira direta, de maneira sem intermediários, através do novo e vivo caminho que o Teu Filho abriu para nós. E pedimos, Senhor, como falamos, que o Teu Espírito venha de maneira poderosa falar as nossas vidas, trazer, ó Deus, o nosso foco, nossa atenção, aquilo que vai ser ministrado, exposto da Tua palavra, e possamos sair daqui, ó Deus, convictos do grande Deus que nós servimos, de atitudes renovadas para as nossas vidas. Pedimos que Tu também possas visitar o Teu servo ali no leito do hospital, se recuperando, Deus, desta cirurgia, de algumas complicações posteriores, que o Senhor possa ajudá-lo, Deus, numa pronta recuperação, para que logo esteja de volta à sua família e também ao nosso convívio aqui na igreja. Continua conosco, aqui oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, vamos iniciar com a leitura do nosso texto juntos. São apenas 4 versículos, 16 a 19, está aí o texto para lhe ajudar na rapidez. Então vamos proceder essa leitura a uma só voz, Colossenses 2, 16 a 19, ok? Vamos lá, irmãos. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Muito bem, o tema da nossa lição é seguindo a Cristo, não invenções humanas. Então, Paulo continua, irmãos, na mesma lógica, na mesma sequência de raciocínio. Como já disse certa vez aqui, ele é um escritor e um condutor de um assunto de uma lógica extremamente invejável. Ele consegue concatenar uma coisa com a outra e, ao mesmo tempo, ele abre uns parênteses
sem perder o fio da meada, um tamanho admirável. E assim a gente precisa compreender a linha de raciocínio que ele está caminhando. Ele vem comprovando a inutilidade dessas doutrinas estranhas que estavam sendo introduzidas na igreja de Colossos. Doutrinas provavelmente trazidas por judaizantes que, tendo recebido a Cristo, ou vai saber lá se realmente tinham recebido, começaram a introduzir a necessidade de que eles, Jesus é o Messias, top. Mas, que é o grande problema, meus irmãos, quando você coloca qualquer mais depois de Jesus, depois de Cristo, complicou, né? Bastante. Talvez não seja uma afirmação absoluta, né? Talvez você possa destacar depois disso, não algo complementar, mas a necessidade de uma fé verdadeiramente transformadora, porque o que nós temos falado nesses dias não é sobre uma fé destituída de algum fator exterior, ou como você quiser chamar, de obras. Porque, como bem afirmou Tiago, a fé sem obras é morta. Mas o que Tiago está falando, meus irmãos, não é que a fé dá poder, desculpe, as obras dão poder à fé, ou que as obras possam ajudar a fé. Não é isso que Tiago está dizendo. Tiago está falando que você precisa colocar nas suas ações aquilo que você diz que está na sua crença. As suas ações comprovam, autenticam, elas são um teste de veracidade, não vou dizer nem de qualidade. Porque uma fé fraca, uma má fé, no sentido da expressão, mas uma fé de má qualidade, ainda é fé, certo? Uma fé tripudiante, que às vezes tem temores, uma fé muito imatura ainda é fé. Nós não estamos falando de uma falsa fé. A falsa fé é aquela, aí sim pegando o raciocínio de Tiago, que não é comprovada pelas nossas obras, que geralmente vem na nossa cabeça caridade, da cesta básica e tudo mais, e não é que essas coisas não sejam importantes, mas o que Tiago tem em mente, meus irmãos, é só você ler o contexto. É aquele que usa a sua língua de maneira, com temor a Deus. É aquele que ama o seu irmão. É só ler Tiago. É aquele que não vive em confusões, ele vive provando ao seu próximo a qualidade da sua fé através do amor e também a Deus. Bem, isso dito, irmãos, Paulo continua no nosso texto que nós acabamos de ler, mostrando alguns exemplos, e eu não acho que ele é exaustivo, de atos ou atitudes ou práticas que estavam sendo introduzidas, e ele começa a enumerar uma por uma. E, inclusive, isso nos mostra claramente que a má influência que estava acontecendo era de judeus. Um gentio nunca ia falar dessas coisas. A maioria dos gentios nem tinham ideia de qual era a cultura lá da Judéia. Essas são coisas típicas da religião judaica. E, é claro, nós temos as nossas próprias adaptações disso para o século XXI. Bem, no lado esquerdo da sua primeira página, que é número 48, não é isso? Você tem nossos objetivos. Saber que o legalismo é perigoso, se infiltra e manifesta de forma sutil na igreja, sempre com aparência de virtude, certo? O legalista, ele sempre se vê mais espiritual. E aí é que está, meus irmãos, a armadilha, porque quando você vai falar de alguma coisa certa ou errada com alguém que não pratica, a arma dele vai ser tentar virar a mesa e chamar você de legalista. E eu dou um exemplo. Dias atrás eu estava em um grupo, certo? E alguém estava falando que você poderia ser cristão e homossexual. E aí, claro, começou um longo debate, o grupo tem muita gente, e aí o pessoal pega texto de Levítico, é claro, o argumento sempre é o mesmo, que se você vai pegar o texto de Levítico, você também não vai poder misturar tecidos um com o outro, porque também tem essa lei em Levítico, e uma série de coisas que você não vai poder fazer e que não tem sentido nenhum mais na nossa cultura. Então não pegue Levítico, pegue Romanos capítulo 1, onde claramente, de forma inequívoca, Paulo coloca como uma manifestação da natureza pecaminosa, entre outras muitas coisas, o comportamento homossexual. E aí, meus irmãos,
rapidamente alguém chamou a outra pessoa de legalista e de religioso. Então, o que é a mentalidade dele? Se você coloca qualquer regra, e não é uma regra sobre você vai. Hoje eu estou bem espiritual, né? Minha camisa está manga longa. Você vai usar manga longa ou manga curta? Você vai usar saia comprida ou saia curta? Se você coloca uma regra dessa, é igual a qualquer outra. Que, por exemplo, é o fato do casamento ser entre um homem e uma mulher, como a Bíblia diz. E não é o único episódio, meus irmãos, que isso acontece. É direto. Algum tempo atrás, estávamos discutindo sobre a frase daquele camarada famoso lá de São Paulo, que acabou passando, se quis ou se não quis, eu não sei, mas nunca disse o que disse, que a Bíblia precisa ser atualizada. Nos comentários, estava a gente dizendo assim, parabéns, pastor fulano. Você é uma voz contra a religiosidade. Ou seja, é uma voz que pensa fora da caixinha. Uma voz que pensa na novidade. Irmãos, olha só, é importante a gente entender a diferença entre legalismo e aquilo que são preceitos bíblicos. Certo? Como diz na minha terra, não virou bangu não virou bagunça. Há regras no cristianismo. Vamos lá. Outra que já me chamava de religioso. A questão do pastorado feminino. Há uma regra. É só você ler o texto de Timóteo. Não permito que a mulher exerça autoridade sobre o homem e nem que ensine. Está lá. Então não tem como apagar, não tem como passar branquinho. Aí o que eles dizem? Ou vão dizer que Paulo era machista, o que compromete a inspiração das Escrituras. Isso é complicado. Ok? Um texto inspirado pelo Espírito teria traços de pecado, porque machismo, tanto quanto feminismo, são manifestações pecaminosas. Complicado. Ou eles dizem que aquilo Paulo estava falando para a cultura da época, o que também é complicado, porque é só você ler o resto do texto. Paulo usa o que, irmãos? A ordem da criação e a dinâmica da queda para justificar o princípio que ele está colocando. Então, isso não é legalismo, isso não é religiosidade, é obedecer a um preceito, a um princípio bíblico, ok? Agora, pastor tem que usar terno e gravata. Aí complica. E parece piada. Mas hoje você não ouviu isso, irmãos, mas quantas e quantas vezes? Tinha até um pastor que brincava, que ele colocava o paletó na cadeira atrás do púlpito. Algumas igrejas ainda tem hoje, né? Atrás do púlpito, colocava a cadeira, colocava a gravata e dizia, prega agora. Então, tem umas coisas, meus irmãos, uns tradicionalismos, que o pessoal se apega de tal maneira que eles não são ousados o suficiente de dizer, se você não fizer isso, você não é crente. Mas eles vão dizer alguma coisa muito próxima, como sendo uma regra que você tem que obedecer. Então, eu não estou dizendo, irmãos, que também você pode... Eu vou pregar hoje à noite do short que eu vou para a academia e da camiseta regata. Não. Há um decoro. Há um lugar para uma coisa, há um lugar para outra. Eu também não vou para a academia de calça social e camisa de botão e sapato. No mínimo, vão dizer assim, quem é o doido? Quem é? Porque não bate. Então, não é uma questão de religiosidade ou princípio bíblico, é uma questão de bom senso. Como você se veste em cada lugar que você vai. Se você está glorificando a Deus com aquilo que você está vestindo em cada lugar que você vai. Correto? Então é importante, irmãos, fazer essa separação, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Certo? Vou dar o exemplo, por exemplo, dos sabatistas. Várias vezes já me perguntaram se adventista é irmão em Cristo. Eu falei, irmão, depende. Porque eu conheci já sabatista, que eu perguntava assim, meu querido, me diga o seguinte, o que precisa para alguém ser salvo? Crer em Cristo como seu único Senhor e Salvador, arrependendo dos seus pecados. Eu falei, ponto final? Ok. Aí eu perguntava para um segundo, o que precisa para ser salvo? Tem que crer em Cristo como Senhor e Salvador e arrepender dos seus pecados.
ponto final, aí ele já... Não, tem que obedecer os seus preceitos. Quais? Então passa para trás, né? Quando ele inclui a observância do sábado como critério para a salvação, ele não é meu irmão em Cristo. Ok? A doutrina sabatista é esta, por mais que eles queiram dizer que não. Esse é o sabatista raiz. O Nutella eu posso até dizer que é meu irmão em Cristo. Vocês estão vendo a diferença, meus irmãos? Não é a igreja que você está, mas é o que você acredita. Agora, eu creio que esse daqui, se está consciente do que é pregado lá, eventualmente não conseguirá mais ficar. Talvez você possa dizer para mim, e eu confesso que eu não teria essa resposta. Pastor, onde está escrito nos escritos dele que isso é fundamental para a salvação? Eu teria que pesquisar. Mas que a maioria dos sabatistas que eu já conversei afirmam isso aqui eu não diria a inspiração, mas a utilidade dos escritos da Ellen Branca, Ellen White, é isso que eles afirmam. Então não são meus irmãos em Cristo. E se eu tivesse hoje um simpósio de seitas e heresias, eles estariam listados para ser um dos assuntos. Então é importante, irmãos, a gente conseguir navegar no meio disso, porque cada vez mais o uso errado de práticas, transformando-as em legalismo, e o uso errado de práticas, a interpretação errada de práticas certas, transformando a coisa em libertinagem, vão ser dois extremos que nós vamos conviver. O equilíbrio, meus irmãos, é o princípio bíblico sendo vivido sem interferir com a realidade da salvação somente pela graça, somente pela fé. Ok? Bem, sentir que todas as normas e procedimentos tradicionais só têm valor quando apontam para o principal, que é Cristo. Então, qualquer prática aponta para o que importa, certo? E exalta a importância única do Senhor Jesus. Agir, abandonando toda e qualquer exigência que valorize mais mecanismos e normas do que a centralidade em Cristo. Então, é isso que nós vamos percorrer, irmãos, neste domingo e no próximo. Nossa introdução começa, irmãos, com uma música, e eu acho que vocês talvez tenham pesquisado aí no YouTube, e ela tem uma letra muito maior do que isso aqui, é claro, e ela diz o seguinte: o grupo Vencedores por Cristo possui um álbum com o título Novidade, e a letra da canção tema diz: toda novidade que vem no vento, eu estou lendo e cantando na minha cabeça, ao peso da força da rotina, cai na monotonia do pensamento que em busca de outra novidade sai. Em outras palavras, eles estão cantando que todas as ondas de sociedade que nossas experiências nos trazem, quando são fruto do vento, sempre se mostram insuficientes para nos satisfazer plenamente. E acabamos saindo em busca de outra experiência mirabolante para aplacar nossa necessidade. E nos entregamos a elas em obediência. Mas a música continua concluindo que Cristo é tudo para todo tempo. Quem nele se encontra não procura mais. A música é muito linda. E assim, meus irmãos, qual é o ponto aqui? Eu não sei, não sou um especialista de história da igreja tão grande assim, nem tão pequeno, na verdade, mas quando você estuda a história da igreja, se bem que às vezes você cobre décadas, né, e às vezes séculos em poucos parágrafos, e a minha vida não foram poucos parágrafos, nem pulou tanto assim. Eu acompanhei as últimas 4 décadas do evangelicalismo, né? Eu tenho dificuldade de acreditar que as coisas eram tão descartáveis como era antigamente. Quer ver um exemplo, irmãos? No nosso grupo de vida, nós temos pouca gente que é velho na fé, no meu grupo de vida. Né? Nós temos pouca gente que é velho na fé. A maioria é novo na fé, tem uma década, então está por aí. De vez em quando eu trago uma música de 16, 17, 20 anos atrás. Música nova, pastor? É, novíssima. Mais velha que meus filhos. Então, a coisa se transformou tão descartável que a gente está sempre atrás de uma novidade, inclusive para cantar. Você já reparou, se você pegar o cantor cristão, aquele de partitura,
Vai lá tem o título e no lado você vai ter os autores e os tradutores, certo? Dá uma olhadinha no ano. O hino Sou Feliz, um dos mais lindos da enologia cristã, ele é da época que as pessoas usavam barco para atravessar da América do Norte para a Europa. 100 e tantos anos atrás. Realmente aí o irmão, né, foi na jugular. Castelo Forte tem 500 anos. E o mais interessante, irmãos, que a gente trocou coisas extremamente profundas, tá para nascer um corinho, um cântico moderno, com a profundidade do hino Sou Feliz. Leia! Quando a gente canta, às vezes as ideias passam rápido. Leia as 4 ou 5 estrofes. Profundidade. E detalhe, para quem conhece o original, tem ideias ainda mais profundas e mais bonitas, que infelizmente se perde na tradução, não dá para você traduzir, né? O meu ponto, meus irmãos, é que durante muito tempo a igreja se contentou com aquela boa tradição que se perpetuou e se trouxe, infelizmente perdeu a profundidade, o sentido, o impacto por diversos motivos. E aí, nas últimas décadas, é sempre a última novidade. O pessoal brincava, falando dos vencedores por Cristo, eu me lembro que estava numa conferência... eu me lembro até quem me falou isso. Eu estava numa conferência de missões na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, em 1990. Muita gente, né? E lá estava um stand do Vencedores por Cristo. E aí tinha um homem lá, um pouco mais velho que eu, chamando o pessoal para olhar o stand. Vamos lá, irmãos, Vencedores por Cristo, vendedores de disco. O nome dele é Carlos Sider, que esteve na nossa igreja cantando. Ou seja, ele já era engraçadinho desde aquela época. Por quê? Porque foi o começo do boom da indústria fonográfica evangélica. E virou, irmãos, uma febre, uma coqueluche. Você estava sempre querendo saber qual é o próximo CD que vai ser lançado. Agora isso parou bastante, irmãos, porque você tem Spotify e tudo mais. Mas esquece a internet. Como é que você ia ter uma coisa se você não comprasse? Não tem como. Antes da internet, irmãos, você tinha que comprar o CD. Na melhor das hipóteses, eu podia comprar uma fita cassete e copiar o CD do colega. Que também era pirataria, de passagem, né? É que a gente não falava essas coisas na época porque o impacto era muito menor e a propaganda ou conscientização não era como era hoje em dia. Mas o meu ponto é que sempre tinha, vamos cantar a próxima música. Em meses, uma música se transformava em algo batido. Velho. Meses. Enquanto hinos duram um século mais. Sempre você quer saber qual é a próxima música, Você tem ideia, irmãos, como isso é verdade? Há uns anos atrás eu postei um vídeo do nosso culto, onde nós estávamos cantando Salmo 96, do Vencedores por Cristo, Cantai ao Senhor, que muitos aprenderam nessa igreja achando que era música nova, né? Até só tem uns 50 anos, por volta disso aí mais ou menos. E aí alguém comentou no meu post, faz anos que não ouço essa música. Bom saber que algumas igrejas ainda o cantam. Por quê? É batido. Você parou para pensar que é texto bíblico. Como pode ser batido? Como qualquer canção que fale verdades bíblicas, literais do texto ou não, pode ser batido. Mas o que acontece, meus irmãos? É a novidade que a gente vai sempre atrás da próxima, como se fosse uma certa tipo de entorpecente. Eu preciso da próxima dose, da próxima novidade. E não é só no louvor. Igrejas pragmáticas, igrejas, especialmente, irmãos, as renovadas, mais batistas também, vivem de novidade. Você sempre tem que fazer o próximo evento mais tchan do que o anterior. Mais top. Cada vez mais marketing, mais envolvimento, mais isso, mais aquilo, porque as pessoas se entediam do arroz com feijão. Dona de casa, você já pensou se fosse a sua rotina para fazer o almoço? Você fez aquele almoço, né? Aí se todo mundo come e diz assim, nossa, seu almoço estava uma bênção, estava divino. Eu senti Deus, como a gente fala sobre as programações, ou falam.
Aí no final, você está todo satisfeito, no final alguém fala assim, mal posso esperar o que você vai fazer para amanhã. Aí você, como é que é? Me arrebentei quase 3 horas para fazer isso aqui, amanhã eu tenho que me superar. Esse é o dilema, irmãos, de muitos pastores. Não fazem o seu ministério, porque estão sempre tentando perseguir a próxima onda. Uma das piores lorotas que Satanás inventou na última década é a nova onda apostólica. Noa. Se botar um I aí, vira noia. Nova onda internacional apostólica. Pronto. Sério? E aí muitas igrejas, irmãos, realmente, geralmente de confissão pentecostal, têm buscado se envolver. Não perca a onda do Espírito. Que onda? Deixe de onda. São ondas diferentes, você entendeu, né? Você não vê, meus irmãos, em nenhum lugar do Novo Testamento essa busca pela última novidade. Muito pelo contrário. Mas uma manutenção daquilo que o Senhor já nos deu. E quando você faz essa manutenção, aí sim, isso assume um caráter de renovação na sua vida, no sentido bíblico da palavra, de novidade na sua vida, mesmo sendo uma coisa antiga, porque a palavra de Deus nunca é ultrapassada. Então, irmãos, essa letra mostra claramente como as pessoas vão atrás daquilo que é supérfluo e passageiro, e não atrás, Cristo é tudo para todo tempo, quem nele se encontra, não procura mais. Só para terminar, meus irmãos, outra coisa que eu acho interessante, eu já ouvi gente que se converteu, né? Aí deu seu testemunho, não, eu vivia procurando nas drogas, no álcool, nas mulheres, ou nos homens, ou no dinheiro, para me sentir completo na vida, me sentir realizado. Mas eu encontrei Jesus, Jesus é tudo. Até daqui a uns meses que alguém diz para ele que ele precisa buscar a nova onda. Jesus não é mais tudo, porque ele tem que ter um up na dose dele, né? Tem que dar mais uma cheiradinha do que acontece no mundo evangélico. Desculpe, mas o evangelho é igual uma droga. Ele não se contenta. Mas agora há pouco ele tinha encontrado tudo que bastava para ele. Já não basta mais? Pastor, mas eu tenho que confessar, eu já senti a minha vida espiritual entrando numa mesmice. Irmãos, absolutamente tudo na vida tem fases. Se você disser para mim que uma pessoa casada há 1 e outra, depois ela 5, e a 10, e a 15, e a 20, 25, 30 anos, é sempre a mesma coisa? Não. As pessoas mudam. No caso de um compromisso como casamento, você se adapta às mudanças do outro e espera que o outro se adapte às suas também e compromete algumas das suas para que você não seja forçado sobre a vida do outro e assim vai. Nós já estamos juntos aqui, irmãos, para aqueles que estão conosco há muito tempo, há mais de uma década. Outro dia eu achei uma mensagem minha de 15 anos atrás. Eu confesso a você, eu tenho vergonha de pregar aquela desgraça hoje aqui. Sem profundidade, pelo menos pelo meu critério. Sem a devida atenção a detalhes do texto. Inclusive a mensagem que eu vi dava para pregar tranquilamente em 3 domingos. Ou seja, eu fiz um sobrevoo há 15 anos atrás em um texto, em um domingo, que dá para você destrinchar em 3 hoje e fazer uma série maravilhosa. Você muda, de preferência, muda para melhor, claro. Mas você muda sempre, irmãos, na mesma base. Ninguém pode lançar outro fundamento a não ser aquele que já está lançado, que é Cristo. E sobre o fundamento dele e dos apóstolos e profetas, a igreja se ergue. Ninguém muda o fundamento da igreja, porque a gente vai mudar o fundamento da nossa vida. E é isso que eles estavam trazendo em Colossos, e era preocupante. Ainda na nossa introdução, irmãos, eu estou aqui nem aquele pregador que depois de 40 minutos, vamos entrar agora na nossa mensagem. Vamos observar no texto do nosso estudo que os homens tentam criar mecanismos, filosofias e doutrinas com o objetivo de convencerem outros a segui-los. Os falsos mestres introduziram vários ensinos perturbadores na igreja de Colossos, visando desfocar a centralidade da igreja, que é Cristo, para as próprias invenções humanas e forçosamente substituindo os preceitos bíblicos pelo legalismo e Cristo pelo misticismo. Por isso é extremamente importante seguir a Cristo, não invenções humanas. Vale destacar, meus irmãos, que eu duvido que esse pessoal daquela época, há 2000 anos quase,
faça diferente do pessoal de hoje. Nunca jamais você vai ver um indivíduo que está procedendo dessa maneira descartar a Jesus. Isso é claro. Porque na mente dele, ele está fazendo algo certo. Tá? E inclusive ele tem uma explicação muito elaborada de como ele de fato não está colocando Cristo de lado. É como se ele estivesse edificando sobre Cristo. Então, a sutileza, irmãos, é perniciosa. Quando você diz para ele, ok, então, já que é assim, eu não preciso disso porque eu tenho o principal. Aí ele vai discordar de você, que é o que esse pessoal estava falando. Então, se você pegasse um judaizante desse aqui, lá em Colossos, e explicasse para ele, vem cá, e se eu não fizer nada disso? Se eu não circuncidar o meu filho, se eu não obedecer às festas e luas novas, etc., e se eu comer, né, um torresminho, o que acontece? Não, aí você não é crente. Aí você está fora da igreja, aí você está fora de Cristo, ou qualquer uma dessas afirmações. Irmãos, eu vou ser aqui bem explícito para que você compreenda o que eu estou dizendo. Você pode se levantar agora, sair por aquela porta e nunca mais voltar para uma reunião da comunidade Batista Videira, e isso em absoluto influencia a sua salvação. Você pode ser muquirana, avarento e nunca dar um centavo para a obra missionária ou para a obra de Deus, isso em absoluto vai ter qualquer relação com a sua salvação. Pastor, a gente está fazendo o que aqui? Se aluguel caro e tal? Porque se alguém passou para você que você está vindo à igreja para fazer algum tipo de garantia ou manutenção da sua salvação, me diga quem foi esse camarada, porque não aprendeu nada nessa igreja nos últimos anos. De novo, uma coisa é uma coisa. Porque estamos aqui, irmãos? Absolutamente nada do que fazemos tem relação com a nossa salvação. É motivada por ela. Eu estou completando 41 anos de vida cristã e eu não consigo imaginar a minha história, a minha rotina. Se por algum motivo amanhã eu entendesse que eu não tenho mais que estar no ministério, eu continuaria servindo ao Senhor, eu continuaria fazendo discípulos, eu continuaria discipulando pessoas que eu ganhasse para Cristo, eu continuaria servindo na minha igreja local. Porque, irmãos, eu não tenho como pagar pela salvação. Mas isso não diz que eu não vou tentar. Não é tentar de fato pagar, meus irmãos, é tentar retribuir. Gratidão. Então nós não estamos aqui para ganhar absolutamente nada. Nós estamos aqui porque já fomos ganhos. Desculpe ser repetitivo nessa ilustração, irmãos, mas é aquela ilustração do presidente Abraham Lincoln no mercado de escravos. Já contei para os irmãos, talvez alguns não lembram, quando ele passava e via ali os escravos, e a guerra civil estava ainda para eclodir, e a libertação dos escravos nos Estados Unidos, ele passa a ver aquilo lá e é uma coisa que o incomodava, mas ele repara que tinha uma jovenzinha, uma adolescente, novinha ali, jovenzinha. E aí ele procura o cara ali, o tabelião, o escrivão, né, porque tudo já era documentado, quem comprava, a posse daquele ser humano, enfim. E ele reconhece o presidente. E ele fala assim, eu queria saber qual é o preço daquela jovem ali. E ele é informado, mas o cara fala, não, presidente, para o senhor é de graça. Eu lembrei de Araúna e Davi, né? Para o senhor é de graça. Não, qual é o preço dela? Ele dá o preço, mete a mão no bolso, paga, faz o recibo, assim, faça também a carta de alforria dela. Aí ele procura a jovem e explica o que está acontecendo. E ela faz aquela pergunta, irmãos. Quer dizer que eu posso fazer o que eu quiser e posso ir para onde eu quiser? Aí ele disse, sim, você é livre. É claro que, sendo uma menina tão novinha, ele ia buscar uma família que pudesse cuidá-la ou levar para viver com ele, ou sei lá o que ele ia fazer. A história é verdadeira. E a menina então diz o quê? Se eu posso ir para onde eu quiser, posso fazer o que eu quiser, eu quero ir com o Senhor. Responda-me, meu irmão. Tem alternativa para quem me tirou do inferno para a luz? Tem outra resposta? Eu preciso de algum tipo de coação legalista para estar aqui?
Preciso não. Preciso não. É horrível quando alguém acha, meus irmãos, que é algum sacrifício. Eu fiquei um tanto quanto escandalizado há 26 anos atrás, quando as pessoas achavam que vir para esse estado era um tremendo sacrifício. Nossa, como eu ser um homem de fé. Estou indo viver entre índios e canibais e correr de ser comido por onça. Vim para a cidade grande. Isso acontece de ser no extremo norte do Brasil. Mas essa é a cabeça das pessoas. Quem faz, meus irmãos, uma cutícula fora daquilo que você não está disposto a fazer, é herói. Como? Como se você é instruído em um livro onde há um único herói. Os heróis da Bíblia, meus irmãos, não são aqueles da galeria de Hebreus 11 ou qualquer outro personagem que você encontrar. Só existe um herói. Do começo até o final é tudo a respeito dele. Aí eu pergunto, eu tenho alternativa, eu não sei dizer. Se eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ir para onde eu quiser, eu quero ir com o Senhor. Então, irmãos, a ideia aqui é, por que eu vou adicionar alguém que já fez o que eu preciso realmente, qualquer outra coisa? Mas, infelizmente, irmãos, é isso que tem colado no nosso meio. Vamos retomar aqui, irmãos, ou agora de fato retomar não, começar o nosso texto. Eu queria reler os 2 primeiros versículos, que são aqueles que nós vamos cobrir hoje, o 16 e o 17. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O legalismo introduzido na igreja de Colossos era conduzido pelos ritos cerimoniais praticados pelos judeus. Todas as declarações do versículo fazem menção à realidade enraizada de uma cultura extremamente radical em suas práticas e com o excesso e distorção dos falsos mestres presentes na comunidade. Como é que nós chegamos, irmãos, até esse ponto aqui? Vamos lá. Se você lembra da sua leitura bíblica de cada ano em nossa igreja, você percebe claramente uma mudança antes e depois do cativeiro babilônico, né? Antes do cativeiro babilônico, vamos lá. Aí você tem Josué, Juízes, 1º e 2º de Samuel, 1º e 2º dos Reis. E aí você pergunta, esse povo não aprendeu nada. Vez após vez, após vez, após vez, mesma coisa. O negócio é tão horrível que o Senhor chama aquilo de adultério. No caso, adultério espiritual, porque eles recorriam a falsos deuses. E deuses, meus irmãos, horrendos. Deuses que transformavam a sexualidade humana em uma coisa animalesca. E pior ainda, faziam as pessoas sacrificar os próprios filhos. Aí você olha para a lei mosaica, que tem, sim, muitas restrições e 600 e tantos mandamentos. Mas você olha para a alternativa. Se pelo menos eles caíssem, irmãos, em um ateísmo ou uma não religião, mas eles iam, meus irmãos, de alguma coisa boa e pura, Paulo chama a lei assim, para uma coisa desse tipo, como as religiões dos cananitas. Aí vem o cativeiro. Essa lição eles aprendem. Certo? O que acontece no finalzinho do livro agora me fugindo na cabeça, é Esdras ou Neemias, mas enfim. Quando eles descobrem que ainda havia entre eles pessoas casadas com não-judeus, eles mandam as suas mulheres embora, eles aprenderam a lição. Não há mais idolatria sendo mencionada a partir do cativeiro babilônico. Só que aí, meus irmãos, eles saem de um extremo e vão para o outro. Incrível, Calvino estava certo, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Eles idolatravam falsos deuses e agora eles idolatram o quê? A lei. Eles transformam a lei em um ídolo. Tão severo que pegam o sábado e começam a fazer subinterpretações. Olha, no sábado você pode fazer isso, mas você não pode fazer isso. Não tem nada no texto de Moisés que fala sobre essas coisas. Esses foram os rabinos, os rabis, né?
Os estudiosos começaram a dizer quantos metros você poderia andar. Já pensou? Papai, você quer... Menino, peraí, fica quieto que eu estou contando aqui quantos metros eu já andei até agora. Eu perdi a conta. Oh, meu pai, o que eu faço? Já foram 40 ou foram 50 metros? Não lembro mais do que eu perdi a conta. Mas já imaginou uma paranoia? A paranoia de um judeu no meio da comida, levantar a carne assim, sangue. Sei lá. A paranoia, porque você tinha um monte de regrinha para obedecer. Não eram só os 600 e tantos mandamentos da lei mosaica. Por isso que foi difícil tirar da cabeça dos convertidos e chega a esse ponto aqui. Não é que nós temos um paralelo muito interessante, irmãos, com o mundo moderno, particularmente a cultura brasileira? O evangélico, ele tem uma alma católica. O catolicismo, meus irmãos, ele é semi-pelagiano. Certo? O que é o pelagianismo? O Pelágio era um camarada que disse que o homem caiu, mas não caiu de verdade. Ele só pecou, mas ele manteve a sua boa natureza. Arminianos e calvinistas discordam frontalmente. Eles declaram claramente que a depravação foi total na queda do homem, seguindo o que o texto bíblico diz. E aí, dos pelagianos radicais, ainda tem um meio termo que é os semi-pelagianos. Ou seja, não, você caiu e sua natureza foi corrompida, mas você manteve muito da sua boa natureza. Inclusive a capacidade de buscar Deus. Ainda que a palavra de Deus diz, não há um justo, nem sequer nenhum que busque a Deus. Então eu fico com a palavra. Mas a mentalidade, irmãos, da teologia católica, ela é semi-pelagiana. Onde você contribui, você participa com as suas obras da sua salvação. Daí você entende por que muito evangélico pensa como muito evangélico pensa, porque ele foi criado em uma sociedade onde as artes, onde a mídia, onde o entretenimento, onde a religião diz para ele, nossa, fulano era uma boa pessoa. Claro que essa avaliação de boa vai variar, né? De um para um vai avaliar de outra maneira, ou vai pensar, o grau vai variar porque o ser humano varia, mas não é avaliado pela palavra de Deus. Na palavra de Deus, Jesus já passa a régua, né? Por que me chamas de bom? Só há um bom. Ou seja, esse critério do sou bom não vale. E aí, meus irmãos, a necessidade de nós entendermos essa distorção dos falsos mestres aqui é porque eles traziam essa bagagem judaizante e hoje uma bagagem muito mais de outra religiosidade para dentro da fé. Isso precisa ser trabalhado e expurgado cada vez mais. É por isso que um camarada que está aqui na avenida de cima, o Erra Soares, ele diz, se você não dá o dízimo, você vai para o inferno. E as pessoas acreditam. Por que elas acreditam? Porque isso combina com a necessidade, sendo pelagiana, de contribuir, de participar, de somar na sua fé. E detalhe, é um critério fácil de você dizer quem é salvo e quem não é, não é? É só preencher um cheque, é só fazer um pix. Olha, estou salvo, porque eu fiz um pix. Parece ridículo, porque é. Mas muita... Gente, isso eu não estou inventando não, tá? Está no manual da igreja deles. Já franca ofensa à graça de Deus. Só para dar um exemplo. O dicionário vai definir legalismo como um apego exagerado às normas e aos procedimentos legais. Isso é o dicionário, já vou destrinchar isso aí. Quando o termo é aplicado dentro do círculo cristão, fica evidente que toda norma que é acrescida às normas bíblicas e que é defendida como verdade divina, inevitavelmente vai gerar a postura legalista. O que faltou nesse parágrafo, irmãos, é dizer que o maior problema desse legalismo não é apenas crer assim, mas ligar isso à salvação ou, no mínimo, à santificação. Ok? Então, esse é o problema de você se apoiar ou basear sua vida cristã em cima de eu fiz isso ou eu não fiz aquilo. Você começa a avaliar se você é um bom crente, se você... Nossa, eu fui aos 5 domingos, esse mês é o mês de 5 domingos, eu fui aos 5 domingos no culto. Rapaz, como as pessoas aguentam perto de mim com tamanha santidade? Aí no mês seguinte você vai aos 4 domingos e 4 EBDs.
toquem em mim. E dizimou, e ofertou para missões. E foi ajudar na congregação, está quase desencarnando. Enquanto isso, o publicano bate no peito, não consegue olhar para cima, porque o texto não fala absolutamente nada. Se ele era um bom judeu, se ele cumpria com as normas da lei, o texto não fala nada disso. A única questão ali, meus irmãos, é de um camarada que é notoriamente acusado de hipocrisia por Jesus, o fariseu, e outro que era socialmente repulsivo porque ele era cobrador de impostos aos romanos. Essa é a lição ali. Nada do que um obedece ou deixa de obedecer é importante. A atitude é: tem misericórdia de mim. Ou em outra tradução, Senhor, ser propício a mim. O pedido do publicano é: Senhor, eu não tenho como me tornar aceitável a Ti. Pela Tua misericórdia, se torne aceitável a mim. No sentido de que Deus, meus irmãos, cumpre a necessidade de justiça para que eu chegue à presença dele. Isso dá para pregar uma semana esse negócio aí. E essa é a atitude de quem compreende que pouco importa o quanto ou o que você faça. Porque a gente pode fazer, meus irmãos, tudo isso aí que eu mencionei, e o nosso coração ser vaidoso. Como vamos ter surpresa, irmãos, no tribunal de Cristo? Eu estava essa semana no supermercado, aí tinha uma senhora lá e tinha 4 carrinhos atrás dela assim, e o mais engraçado é que os carrinhos estavam nas marcas do distanciamento social. Aí eu achei, gente, 4 pessoas deixaram o carrinho aqui e quando fica no alto-falante que você não pode marcar lugar na fila, né? Aí eu achei aquele estranho, mas, senhora, são outras pessoas? Não, é tudo meu. Eu não entendi por que ela botou os carrinhos no distanciamento social, mas tá tudo ótimo. Descer para um carrinho e não pegar Covid para o outro carrinho, mas tá bom. Tem gente, irmãos, que vai chegar no tribunal de Cristo assim: com licença, ajuda aí para o carrinho estar saindo de, né? Comboio de obras, de feitos. Eu não sei exatamente como vai ser a dinâmica, mas aí de repente tem um anjo lá com um maçarico. 1 Coríntios capítulo 3, não estou inventando nada disso, e ele vai fazer o quê? Aí o pessoal vai olhar para o carrinho. Não sobrou nada. Palha, feno, madeira. Não tinha ouro, não tinha pedras preciosas, não tinha nada de real valor. Fez tudo oco. O que é mais importante, irmãos, é do que o que fazemos, é por que fazemos. Qual a nossa motivação? Dentro do judaísmo, existia uma série de proibições quanto ao alimento e bebida. O judeu que fazia o voto de Nazireu, lembra disso? Sansão? Voto de consagração está lá em número 6. Não podia contaminar-se com bebidas derivadas da uva. Sim, você está lembrando certo. Sansão era um péssimo nazireu. Outro caso está relacionado com a postura de sobriedade na hora de realizar os ritos sagrados no tabernáculo pelos sacerdotes. Levíticos capítulo 10. Então, há uma série de proibições sobre alimento. Não apenas isso aqui, irmãos. Não só para o nazireu, não só para os sacerdotes, mas talvez a noção mais óbvia e conhecida é que judeu não come porco, até o dia de hoje, ok? Até o dia de hoje. Quando você entra num voo, eu não sei se no Brasil, mas acredito que também, você pode pedir a comida kosher. Kosher é a expressão hebraica, judaica, para uma comida que é cerimonialmente pura, certo? A comida kosher que o judeu pede, inclusive num voo, além de não ter um ingrediente, alguma coisa que ele não come, certo? É feita de uma determinada maneira. E isso persiste até o dia de hoje. Isso estava sendo introduzido. Então você estava lá fazendo seu churrasco, né, lá em Colossos, no dia de comunhão das famílias lá da igreja de Colossos. Isso é uma tradição antiga que eu trouxe para a nossa igreja. Não brincando. Estava lá, né, o irmão fazendo, e tá aquela picanha mugindo.
que eu particularmente não gosto, é questão de gosto paladar, não tem nada a ver com religião. Mugindo, né? Eu gosto mais bem passado. Aí vem o irmão. Você sabia que a vida está no sangue? Que nós não devemos comer sangue, blá blá blá. Ele faz todo um TCC sobre isso daí. Enquanto ele ilustra o próprio pedestal de santidade embaixo, né? Não sei o que você usa para ilustrar granito, mas deve ser de granito, mármore, sei lá o quê. Por quê? Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este irmão que come carne com sangue. E isso estava caindo lá. Então o irmãozinho que queria comer um morcego assado, não podia. Já pensou, irmão? Esse camarada legalista no mercado na China estava roubado. Impuro, 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 muito impuro, impuro, impuro. Não sobra quase nada, né? O negócio é feio, feio. Pelo menos tem gafanhoto, né? Gafanhoto pode. As proibições alimentares são os casos mais claros e fortes. O Novo Testamento apresenta uma situação curiosa. Atos 10. Passamos por isso na nossa exposição de Atos, né, tempos atrás. Pedro recebe uma visão que deveria comer toda espécie de animal que aparece em um lençol. É notório que a visão tem o objetivo de desconstruir a resistência de Pedro em levar a mensagem de salvação para quem não fosse judeu. Neste caso, Cornélio. A centralidade é mostrar que a mensagem de salvação é superior a qualquer legalismo. Irmãos, nós passamos por esse texto, eu espero que sua memória seja melhor que a minha, né? Nós já vimos isso, mas esse texto é incrível, porque Atos 10, irmãos, está no mínimo por baixo uma década depois da crucificação. Já parou para pensar? Pelo menos é o que a maioria dos comentaristas e estudiosos acreditam. Uma década se passou. E Pedrão, que ouviu Atos 1:8, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém. Jerusalém é top. Né? Jerusalém, Jerusalém. Como toda a Judéia também, nossos irmãos do interior, tem que ir lá. E Samaria? Começou a ficar complicado, senhor. De repente tem judeus na Samaria também para eu ir lá. E até os confins da terra. Tem um judeu. Só pode ser isso. Ele só pensou nos judeus da diáspora, que estavam espalhados pelo mundo inteiro. Porque ele ouviu, irmãos, a mesma coisa que a gente ouve toda a campanha de missões. Né? Ele ouviu. E aí, uma década depois, o que ele está pensando? Que não pode nem entrar na casa. Como é que você vai pregar para alguém que você não pode nem ficar na presença da criatura? Meio complicado, né? Bem, hoje pode fazer videoconferência, mas naquela época não tinha. Ele tinha que ir literalmente na casa de Cornélio. E aí ele tem essa visão. Lembra dela? Ele está, e aí vem um lençol, desce do céu com todo tipo de animal, diz o texto. E aí vem uma voz que diz, mata e come. Quando estava lá o cordeirinho, né, o bezerrinho, tá, beleza. Aí passou o morcego. Cismei com o morcego hoje, né? Aí o que ele responde? Não, senhor, jamais entrou na minha boca nenhum alimento impuro. Sou judeusaço. O senhor não viu a minha carteirinha? E aí a voz retruca, não chames de impuro aquilo que eu já purifiquei. Meus irmãos, é óbvio que o texto está falando sobre Cornélio, mas o texto também está dizendo que a prescrição da lei caducou. Nós vimos isso no texto anterior. Ele pegou o escrito de dívida promissória, a lei, e cravou na cruz e disse, tetelestai, está pago. Então, além, é claro, da situação de Cornélio, que é muito mais importante, para que Pedro aprendesse, e ele realmente aprendeu, o Senhor está mostrando claramente, você está se apegando a algo que já foi, já caducou, você está preso a algo que você não precisa mais. E o interessante, meus irmãos, é que essa seletividade de Pedro não era só dele, isso vai se transformar o quê? Em um assunto de concílio. Concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja. Onde tanto ele, como inclusive Paulo, tem que justificar o porquê que eles estão pregando e comendo, que era a pior coisa, né? Com os gentios. E essa mudança de mentalidade, irmãos, lembra? Não é fácil. E nós estamos falando de Pedrão.
certo? Um dos líderes do colégio apostólico, andou com Jesus 3 anos. Mas a mentalidade judaica ainda era, infelizmente, muito forte na cabeça dele. Essas práticas são difíceis, irmãos, de arrancar muitas vezes da nossa ou da mentalidade de alguém. O que o versículo apresenta como dia de festa, continuando aqui o nosso texto, faz menção às várias festividades dos judeus. As festas mais antigas estão registradas em Levítico 23 e são chamadas de festas levíticas. Todas seguem o calendário agrícola, isto é, todas estão ligadas à colheita. Sem sombra de dúvida, as 3 principais são Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos. As 3 eram comemoradas coletivamente e anualmente, sempre com o foco de manter a nação unida, renovar os laços de amizade e relembrar o relacionamento com Deus. Então, quando a gente pensa, irmãos, das datas judaicas, não pensa num negócio de uma romaria, uma procissão ou qualquer coisa assim. Era uma data festiva. Era uma data onde havia muita comida, muita dança. Era, de verdade, um evento alegre. Um evento de congratulação. Havia também todo o aspecto da marca, digamos assim, religiosa, né, ou do evento religioso que aquilo estava apontando, mas isso não era nem o principal foco. Mas aí, como o ser humano é especialista em pegar uma coisa muito legal e estragar, eles transformaram em uma marca de espiritualidade. E começaram a trazer isso para dentro da igreja. O mais incrível, meus irmãos, você fazer isso no primeiro século, tá até compreensível o engodo, o fácil engano. O pior é fazer isso no 20º e 21º século. A onda judaizante em nossos dias, nas igrejas, ainda não acabou. Só procurar, põe no YouTube. Igreja e coloca lá Festa dos Tabernáculos, você vai encontrar. Pode botar lá e você vai encontrar. Por exemplo, Festa dos Tabernáculos, igrejas comemorando festas judaicas. O mais incrível, meus irmãos, da petulância da nossa geração é achar que nós estamos entendendo alguma coisa que 1.900 anos de cristianismo ninguém entendeu. Nós somos tão iluminados. Nossa, Jonathan Edwards, ele era bonzinho, mas era meio, tapado, não entendia as coisas que a gente entende hoje. Spurgeon, grande pregador. Ele não entendia a necessidade de tocar um chofar dentro da igreja. Que o camarada comprou numa loja de agrícola, né? Mas tá bom. Compra. Hoje é mais fácil, né, irmãos, com a internet você importar um chofar, mas o cara compra lá na loja de apetrechos agrícolas, mete uma fita, um negócio com a estrela de Davi e diz que é chofar. Isso deve ser um sucesso no interior de São Paulo, e perto dos Barretos. Começou a tocar a vizinhança. Estão chamando os bois para dentro da igreja? O que é? Não, é o chofar. E assim vai. Que geração é a nossa? Sabe qual é a nossa geração, irmãos? É a geração, voltando à ilustração da menina com Abraham Lincoln, aonde ele encontra de repente a menina meses depois. Essa parte não é verídica, eu estou só... Encontra a menina meses depois, sabe onde ela está? Lá na senzala. E ele pergunta, bem, eu nem sei se Abraham Lincoln tinha escravos, não conheço a história americana tanto assim, mas vamos supor que tivesse. Ele a encontra de novo na senzala. Ele pergunta, o que você está fazendo aqui? Eu decidi voltar a ser escravo. Isso não existia, até onde eu sei. Talvez alguma pessoa livre ou libertada podia tentar voltar a trabalhar na mesma propriedade, porque às vezes não conseguia sobreviver, talvez, mas querer voltar a ser escravo. Nós cristãos fazemos isso. Se o Filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. Ótimo. Aí meses depois, anos depois, eu começo a criar ou a adicionar regras e bagagem à minha vida que o Senhor nunca me deu e transformar a minha vida cristã em um peso. A gente pode fazer até isso com coisas boas. O devocional diário pode ser um ato religioso pesado, mecânico, ou pode ser um prazeroso encontro com o meu Senhor, que deixou o preceito desde o Jardim do Éden, quando visitava Adão e Eva na viração do dia.
quando falou do valor do homem que medita na lei do Senhor todo dia? É a escolha. Peso religioso, um prazer de relacionamento. Está vendo só? A dificuldade, irmãos, o problema está em como eu encaro aquilo que o Senhor tem me deixado ou não. Tá? Pastor, e se eu quiser comemorar essas festas aqui apenas porque eu gosto de festa? Desde que você não impõe a ninguém, muito menos a sua igreja, isso como qualquer tipo de padrão de espiritualidade, fica à vontade. Se tiver boa comida, me chama. O problema é isso, quando inclui na religiosidade, na prática de uma igreja como uma coisa que tem que acontecer. Aí é muito complicado. Continuando, irmãos, as festas da lua nova eram festas que seguiam o calendário lunar, logo eram comemoradas mensalmente. O propósito das celebrações era lembrar continuamente ao povo judaico que eles dependiam de Deus. Já os sábados, percebeu, irmãos? Anual, mensal, semanal. Já os sábados tinham como realização a observância semanal. Seu foco principal é o descanso concedido à terra, aos animais e aos homens. O versículo seguinte, 17, mostra a real importância de todos os ritos mencionados anteriormente. Eles são sombras de algo que havia de vir. Uma sombra é a projeção de algo material. O versículo vai mostrar que todos os ritos apontam para a verdadeira substância, que no caso é o próprio Cristo. Então, a figura por trás daqui, meus irmãos, é se eu tivesse, de repente, uma maquete em tamanho real, mas ainda assim é uma maquete feita de papelão, entendeu? Da casa que eu quero construir. Não fizeram uma maquetezinha, nem apenas a planta baixa, fizeram tamanho real. O pessoal que precisa de muita coisa concreta assim, para poder saber o que vai construir. E aí, construída a casa, eu continuo vivendo na maquete em tamanho real. Ou para ficar mais ridículo ainda, eu tento viver na maquete de tamanho reduzido. Porque nem uma maquete de tamanho real essas ilustrações eram. Então tudo isso, irmãos, cumpria um propósito. Hebreus vai tratar muito disso. Apontavam para o futuro. Apontavam para Cristo. A questão, irmãos, que tanto o autor de Hebreus como nós já estamos no futuro. E Cristo agora é passado. Nosso passado, cronologicamente falando. Então, é como se nós quiséssemos fazer um anacronismo e colocar coisas que estão antes de Cristo para serem observadas depois. Quer sejam festas judaicas, como é o caso de Colossos, ou qualquer outra coisa que a gente queira colocar aqui. E detalhe, irmãos, o mais interessante é que essas coisas, pelo menos, tinham um significado, mesmo que um significado caduco. As coisas que querem colocar hoje, ou qualquer outro tipo de novidade, nem real significado espiritual tem. Essas coisas foram apontadas por Deus para o povo de Israel, apontando para Cristo. Algumas das coisas que querem colocar hoje dentro das igrejas não foram apontadas por Deus, foram apenas inventadas pela criatividade humana. E ainda assim querem dar a isso algum tipo de valor espiritual. Estamos chegando ao final, irmãos. A palavra corpo do versículo está em oposição à sombra. O versículo pode ser entendido assim: todos os ritos tiveram sua importância, mas eles só apontavam para Cristo, que é muito superior a todos eles. Portanto, ninguém pode censurar vocês pelo não cumprimento dos ritos cerimoniais. Então, irmãos, ninguém pode chamar você de mais ou menos crente por algum tipo de prática desassociada à salvação. Agora vamos de novo colocar os pingos nos is. Se você encontrasse, irmãos, no Antigo Testamento, um judeu que não observava a lei, você podia deduzir que ele carecia de obediência e de fé no Deus de Israel. Então, eu sei que é um pouco complicado, irmãos, mas a observância da lei e a prática de atitudes piedosas ou espirituais, se você quiser saber, elas não são destituídas de valor, mas elas autenticam algo maior, como Tiago fala. Então, quando você via um judeu, como por exemplo o Senhor testemunha a respeito de Bartolomeu, não é isso? Acho que é. Aqui está um judeu em quem não há dolo. Não é isso que ele fala? O que ele estava querendo dizer? Aqui há um judeu realmente que cumpre as suas obrigações, como Paulo era. Então, meus irmãos, quando um judeu cumpria as suas obrigações, ele conseguia cumprir 100%? Sim ou não, igreja?
Impossível. Jamais alguém foi plenamente obediente à lei. Mas ele tinha o coração no lugar certo. Ele buscava entender, ele buscava corrigir-se. Quando errava, ele fazia o sacrifício adequado. Tudo isso em real devoção ao Senhor. Ok? Então isso apontava para uma vida séria com Deus. O problema é que esse outro indivíduo aqui do lado fazia tudinho certo, como esse aqui, eu buscava, mas com a motivação de achar que por que fazia isso? O que eu faço é que me dá mérito, me dá crédito. Eis aí a diferença. A mesma coisa, irmão, nós podemos aplicar ao cristianismo. Então, se você vê um cristão que, crendo que é salvo pela graça, ele não ora, não lê a Bíblia, não evangeliza, ele não ajuda o próximo, ele não investe em missões, ele não faz absolutamente nada daquilo que nós costumamos aprender na palavra, a evidência é que essa é uma pessoa realmente convertida? Eu diria que não. Eis aí a diferença, meus irmãos, vantajosa que nós temos. O Espírito Santo, novo nascimento, me transforma ao ponto de me levar a práticas piedosas. Tem alguém que está que nem um charada, cheio de ponto de interrogação para tudo quanto é lado? Porque se você está achando que parece que ao mesmo tempo eu estou dizendo que atos externos são bons e eu mesmo tempo dizendo que não são bons, você está certo. Porque tudo depende do porquê eles estão presentes na sua vida. É aquela velha história, irmãos, que eu já brinquei tantas vezes. Alguém pega lá a sua oferta, né? Ofertando na obra do Senhor. E faz um self mental. Entende? Ele quer que a sua mão direita e a mão esquerda saiba, o pé também, o fígado, tudo. É claro, irmãos, que você nunca vai falar isso. Que você fez para se amostrar, como diziam os pequenos, né? Ninguém fala em sã consciência isso. Isso, infelizmente, irmãos, é uma deturpação interna minha, da necessidade de ser notado, de ser percebido, de ser valorizado, de ser categorizado como um bom crente. Isso é tão sério, meus irmãos, que um tempo atrás o irmão falou para mim, a gente estava discutindo sobre a questão de uso de meios eletrônicos na igreja, na questão de finanças, né? Porque alguém estava discutindo se você podia usar a maquininha para entregar uma oferta ou não, né? E tudo mais. Hoje você tem o Pix, né? Mais fácil. Mas ele falou assim, olha, eu não sei, mas eu prefiro fazer o meu depósito antecipado e entregar só ao tesoureiro, porque eu lido com um sentimento, eu achei extremamente transparente e honesto da parte dele. Eu lido com sentimentos de vaidade. Eu achei interessante isso. Sua mão direita não sabe o que faz a sua mão esquerda. Só que aí eu retruquei para ele. Você já parou para pensar, irmãos, que tem uma pessoa que de quem você é impossível dizer que você não fez? Ele quem? Você mesmo. Mesmo que eu não tenha o irmão para vir aqui dar um tapinha nas costas, eu faço. Muito bem, servo bom e fiel. Mas não sou eu que tenho que dizer isso, mas eu faço. Nossa, você dizimou 10,5%. Nossa, muito bem. Então essa dificuldade, irmãos, torna algo bom em algo ruim. O devocional de ser algo bom em algo ruim. E assim por aí vai. Viu como é complicado, irmãos? E a culpa começa em Gênesis capítulo 3. Spurgeon falava, nossas melhores obras têm aquele toque da serpente do jardim. Não há como, irmãos, está tudo corrompido. Então a luta é constante para que coisas boas não percam a sua utilidade. O livro Um Legalista no Éden, de Rogério Rezende, mostra uma figura tão presa ao legalismo que chega a questionar Deus sobre a criação. O livro o desenha como uma pessoa árida e sem brilho, e é verdade. Religiosidade, legalismo, cerimonialismo, isso tira a graça da vida cristã.
Como essa pessoa se sustenta durante anos, eu realmente não consigo entender. Nossa aplicação. Muitos estão vivendo uma vida parecida com o personagem do livro. É necessário o desprendimento do legalismo e retornar sinceramente para Cristo. Desconstruir qualquer norma não prescrita na Bíblia, tendo a certeza de que, seguindo os preceitos bíblicos, estaremos cumprindo a dinâmica da obediência a Deus e deixando de viver a postura destrutiva, legalista. Será que estamos vivendo o cristianismo fundamentado em Cristo? Ou estamos presos a uma série de obrigações legalistas? O lema da nossa denominação é Jesus Cristo, nosso fundamento. Será que no cotidiano estamos vivendo o verdadeiro fundamento ou vivendo o legalismo? No rodapé eu coloco uma observação no slide, irmãos, que o autor se refere à Igreja Cristã Evangélica. Esse material está na capa, está atrás, né? É da uma editora cristã evangélica. Esse é o tema, o lema, perdão, da denominação deles. Ótimo lema, Jesus Cristo, nosso fundamento. E aí ele faz esse questionamento. Será que ele realmente é o nosso fundamento único, necessário, ou temos substituído por outras coisas? Mesmo não sendo o lema da nossa denominação, ele é um ótimo lema para a nossa vida cristã e deve trazer a nós esse questionamento. Jesus e sua obra é o que me basta? Ele me completa, ele me realiza, ele me satisfaz plenamente? Ou eu preciso de outras coisas para ter ou achar que a minha vida cristã é realmente valiosa, correta, espiritual ou qualquer outro adjetivo que eu queira colocar? Para encerrar por hoje, meus irmãos, esse questionamento é algo que você não vai fazer apenas hoje, nesse domingo, diante dessa lição, ou até a próxima lição que vem, ou durante o estudo do livro de Colossenses. Isso precisa ser algo permanente na nossa vida. Por que eu faço o que eu faço e quais são as minhas motivações? Certo? As respostas a essas perguntas, irmãos, vão definir como eu devo conduzir a minha vida espiritual. E se eu preciso fazer ajustes, ou melhor, reajustes nas minhas atitudes, nas minhas motivações, certo? E fazer as coisas certas, do jeito e pelo motivo certo. Amém? Vamos orar, irmãos, encerrando o nosso tempo dessa manhã. Semana que vem continuamos o ponto número 2, exortação contra o misticismo. Oremos. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Creio que tu bondosamente fizeste aquilo que nós pedimos e o teu Espírito falou às nossas vidas desta manhã, aplicou e desafiou a tua palavra nas nossas vidas. Continua conosco durante este dia, Deus, dá-nos uma tarde de descanso e à noite possamos voltar para louvar e agradecer o nome do nosso grande Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus